Você já deve ter escutado: fechem os teus olhos, seja numa oração na igreja ou numa oração até mesmo na sua casa. Mas por que fechar os olhos? Seria uma regra para falar com Deus? Seria um ritual? Orar significa falar com Deus. E eu estava meditando sobre este tema, então eu lembrei de Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu ele estava à beira do caminho e Jesus estava passando por ali e uma grande multidão estava seguindo Jesus. E Bartimeu, sabendo que Jesus estava por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E algumas pessoas próximas de Bartimeu mandam ele se calar. Mas Bartimeu ele começa a clamar ainda mais alto por Jesus. E acontece que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E se a Bíblia fala que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu, significa que Jesus ele estava andando ao contrário da onde estava Bartimeu. O que eu aprendo aqui é que Jesus ele estava saindo da cidade andando contrário de onde estava Bartimeu. E eu imaginando aqui que aquelas pessoas que estavam próximas de Bartimeu, eles vendo Jesus saindo da cidade e aquela grande multidão seguindo ele, na mente daquelas pessoas, Jesus ele não ia mais ouvir, porque Jesus estava ficando cada vez mais distante e havia uma grande multidão. Para aquelas pessoas era quase impossível, ou para elas seria impossível, Jesus ouvir Bartimeu. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E às vezes a gente orando com os nossos olhos abertos, nós temos a tendência de nos distrairmos, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para os nossos irmãos, nós temos a tendência de nos distrair. Desta forma nós não buscamos o Senhor de todo o nosso coração. E quando nós fechamos nossos olhos, nós temos a tendência de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Com os olhos abertos, assim como aquelas pessoas que estavam perto de Bartimeu, a gente só vai enxergar o mundo físico. Aquelas pessoas elas perderiam a fé se elas estivessem orando de olhos abertos, vendo Jesus cada vez mais longe, aquela multidão, elas perderiam a fé. No livro de Marcos capítulo 11, que aquele que pede e não duvida, ele vai receber. A Bíblia ela não vai falar que é uma regra que nós devemos orar de olhos fechados. Nós temos que falar com Deus todo dia, toda hora, mas tem momentos que a gente vai estar no trânsito, dirigindo, a gente vai estar na rua, ali a gente tem que estar de olhos abertos mesmo. Mas quando nós pudermos, é interessante nós fecharmos os nossos olhos. Jesus, ele nos ensinando a orar, ele nos ensinou: entre no seu quarto, feche a porta e ore. A oração é um momento nosso com o Pai. Então, quando você for orar, não feche os seus olhos como se fosse um ritual, mas feche os seus olhos e busque ao Senhor de todo o teu coração e com certeza Ele vai te ouvir.